Então, ó, os conectivos, termos de ligação, e eles têm o seu valor semântico. O que seria um valor semântico? Pessoal, o seu sentido. Qual seria o sentido desse termo? Esse valor semântico desse termo. Então, se eu disser aqui que o conectivo, a conjunção como, que só vai ser só conjunção como, não. Vai depender de contexto. Então, o como, em algumas situações, ele não vai ser só a conjunção, não. Mas eu estou pegando o exemplo do como aqui. Então, esse como, ele é um conectivo. Esse como, ele é um termo de ligação. E esse como, ele tem, ele tem um valor semântico. Então, a palavra em si, como, ele tem, é um termo de ligação e tem seu valor semântico, ok? No caso, quando eu falo do como aqui, eu estou me referindo a ele como conjunção. Então, esse como é um conectivo, uma conjunção. Então, esse como, ele tem o seu valor semântico e é um termo de ligação. Esses valores semânticos, eles variam. Então, é como, por exemplo, vai depender muito do contexto. Nesse contexto, esse como tem valor de adversidade. Só um exemplo. No outro, ele vai ter o valor de aditivo ou de consonância. Então, vai depender muito do contexto. É por isso que nós não devemos nos apegarmos à classe gramatical sozinha. Esse é um grande erro. É um grande erro dentro da questão do ensino de língua portuguesa. Eu ainda fui, não que eu seja velho, mas eu ainda fui do tempo em que se estudava as classes gramaticais separadamente. Por exemplo, substantivo, eu estudava tudo que era substantivo. Substantivo é isso, varia assim, varia assim. Vou trazer o exemplo das conjunções. As conjunções são essas. Se você botar na internet, conjunções, aí vai lá, dá uma lista de conjunções aditivas, uma lista de conjunções adversativas, uma lista de conjunções conclusivas. Então tá lá essa lista de conjunções. Tá errado? Não, não está errado. Mas o que esqueceram de nos dizer é que para eu chegar nesse seu significado, nesse seu valor semântico, eu preciso de um contexto. Então o grande problema da língua portuguesa é essa, que muitas vezes nós estudamos a língua portuguesa, os elementos que a compõem, fora dos textos. Então, se eu faço isso, a probabilidade de dar erro é enorme. Então, eu tenho que estudar dentro de um texto. Quando eu pego essa palavra dentro de um texto, pronto, aí eu sei a possibilidade. Então, eu sei que uma palavra em determinado momento ela é um sujeito. Eu sei que uma palavra em determinado momento é um substantivo, mas em outro momento ela pode assumir outra classe gramatical. Então, a mesma palavra pode flutuar entre duas classes gramaticais, por exemplo. Então, muito cuidado com isso. Eu dei o exemplo do como. Como você disse, as conjunções são importantes. E o outro, você dança como Michael Jackson. Então, aí eu tenho as duas palavras, as duas conjunções, né? Mesma conjunção, só que com sentidos o quê? Diferentes. Então, esse é o problema. Muitas vezes nós somos pegos nessa situação aí. Eu aprendi que como era uma conjunção conclusiva. Pronto. Na minha cabeça entrou só que como é conclusivo. E não é bem assim. Então eu tenho que ver o quê? O contexto. Então muitas vezes uma mesma classe gramatical, né, tem funções, né, tem essa questão semântica diferente. E quem vai me dizer isso não é outra coisa, e sim o contexto. Tá aí, ó. O primeiro como é conformidade, como você disse, as conjunções são importantes. Então esse como é conforme você disse, as conjunções são importantes. E o outro é comparação. Você dança como Michael Jackson, você dança igual, né? Ou parecido com o Michael Jackson dança. Então, eu estou comparando e a primeira conformidade, conforme. Então, só para você ter uma ideia, o quão é difícil nós temos essa questão de estudar as classes gramaticais fora dos textos. Porque quando isso acontece,
Muitas vezes eu posso dizer que eu aprendi que como é conformidade. E se aparece lá uma questão dessa daí, marca alternativa, expressa corretamente a função do como no contexto. Aí eu vou para a conformidade. Então não. Então tem que ver o quê? O contexto. Isso serve para todas as conjunções. Quando você começar a estudar as conjunções, como eu disse a vocês, você botar na internet aí, conjunções, classe gramatical, conjunções, vai aparecer um monte. E vocês vão ver que elas vão se repetir. Umas aditivas, que era aditiva, vai ser comparativa e vai se repetir. Algumas vão se repetir. Então, leva muito do contexto. Por isso que eu digo que eu falei para vocês da competência 4. Muitas vezes você quer só usar. Não, eu vou usar muito aqui que é para tirar uma nota boa na competência 4. E não é bem assim. Então, tenho que usar de maneira correta. Se eu usar de maneira ruim, de maneira inadequada, vai causar isso aqui. Então, eu preciso de todo o contexto. Por isso, eu preciso de como você está pensando. Tá entendendo? Então, o que você quer expressar com suas ideias? Eu quero expressar que é uma comparação. Então, pronto. Eu vou utilizar a conjunção comparativa. Tá entendendo? Então, muito cuidado nessa relação das ideias. Essa relação das orações. Vai depender muito do que você está querendo com o seu texto. Ok? Entendido? Vamos adiante. Coesão e coerência tem um valor semântico e um valor morfossintático. Pessoal, parece coisa lá de ensino fundamental, né? Valor semântico e valor morfossintático. Se não me engano, assunto do sétimo ano. Então, esses valores semânticos e valores morfossintáticos estão aqui dentro. E eles são o quê? Como ele diz aqui, eles são diferentes. Então, muito cuidado. Quando eu falar em valor semântico, estou falando de uma coisa. Quando eu falar em valor morfossintático, estou falando de outra. Então, vamos ver o que é cada um deles agora, ok? O valor morfossintático. Pessoal, quando eu me refiro a valores morfossintáticos, eu automaticamente estou me referindo a quem? As classes gramaticais. As classes gramaticais, que é substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, artigo, preposição, conjunção, deixa eu ver mais, adjetivo. Então, todas essas classes gramaticais. Então, são 10 classes. Então, quando eu falo em valor morfossintático, estou falando da classe gramatical. Se eu disser assim, João saiu cedo. Qual o valor morfossintático de João? Substantivo. Pronto, eu sei que o valor morfossintático dele é substantivo. Confere? Então, falei de valor morfossintático, estou falando de classes gramaticais. Então, se, por acaso, porventura, alguém tiver dificuldade nas classes gramaticais, eu sugiro que dê uma olhadinha. Porque a classe gramatical, você aprendendo as classes gramaticais, aprendendo sua funcionalidade, aprendendo quem é cada uma delas, aprendendo como elas se subdividem, aprendendo quem é variável, quem não é um grande passo para se aprender língua portuguesa, ok? Então, quando eu falar em valor morfossintático, estou falando de classes gramaticais. Então, se a questão pedir o valor morfossintático, eu já sei, já vou procurar saber que é classe gramatical, ok? E os valores semânticos, aí sim, o negócio fica mais complicado um pouquinho, porque quando eu falo em valor semântico, é o sentido, o significado, o sentido dessa classe dentro do meu texto. Confere? Então, o significado dessa classe dentro do meu texto. Então, o valor semântico vai mais para o sentido. Valor morfossintático, classe gramatical. Então, quando eu falo no valor semântico, é o valor dessa classe dentro do meu texto. Beleza? Então, sempre nessa ótica. Valor semântico, como está bem aqui, eu vou me preocupar com sentido, significado. Beleza? Vamos lá. Olha esse exemplo aqui, Valor morfossintático e valor semântico. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar os outros quanto é amargo. Pessoal, olhe do que eu estou falando aqui. Primeiro, vou deixar em evidência isso aqui,
esse mas. Então, ó, vou falar do mas. Isso aqui eu já sei que é uma conjunção. Então, minha conjunção está ligando duas orações. Beleza? Isso aqui é um fragmento de um texto de uma prova, de uma questão do Enem. Então, morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar os outros quanto é amargo. Vou dar uma dica. Quando eu tenho uma segunda oração, tá aqui ela. Isso aqui é minha segunda oração. Ela está iniciada por quem? Pela minha conjunção mas. Quando isso acontecer, quando você tem uma oração e a segunda inicia-se por mas, essa segunda oração é a oração mais importante. Então, ela iniciou pela conjunção mas, é a oração mais importante, é a ideia mais importante